Agora conosco, o senador da Pensilvânia, Dave McCormick, membro do Comitê de Relações Exteriores. Certo, senador, você acabou de voltar de Israel, de uma reunião com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, então quero falar sobre isso. Bem, ouvimos ali do enviado especial Steve Witkoff dizendo que a resposta do Hamas ao acordo que está na mesa agora é inaceitável e só nos faz retroceder. Você tem alguma ideia de como chegamos a um acordo e trazemos esses reféns de volta para casa? Bem, veja, nós acabamos de voltar e tivemos a oportunidade de nos reunir com o primeiro-ministro Netanyahu, assim como a oposição, e todo mundo está unido em relação a isso. Precisamos tirar esses reféns de lá e que o plano que Steve Witkoff apresentou em nome do presidente parece ser um caminho para conseguir isso. E o Hamas, que tem sido, você sabe, uma fonte absoluta de pura maldade desde 7 de outubro, parece ter se recusado a fazer isso. Veja, nós precisamos continuar pressionando o Hamas. Também precisamos encontrar maneiras de levar ajuda humanitária. Nós nos reunimos com a Fundação Humanitária de Gaza, que está tentando, colocar comida nas mãos das mulheres e crianças. Isso foi sequestrado pelo Hamas. Então, há várias questões, mas precisamos continuar pressionando o Hamas. Não pode haver um corpo militar do Hamas de pé, quando essa guerra terminar. Então, você mencionou a questão da ajuda, que se tornou muito difícil e complexa. Houve relatos durante a noite de que pelo menos 31 pessoas foram mortas, dezenas de outras, enquanto tentavam conseguir ajuda alimentar lá na faixa de Gaza. A Associated Press diz que testemunhas estão culpando as forças israelenses. O exército israelense diz que não tem conhecimento de nenhum ferimento causado por eles e que isso está sendo investigado agora. Mas qual é a sua percepção sobre como lidar com o que se tornou uma enorme crise humanitária lá? Bem, antes de tudo, a crise acabaria imediatamente se o Hamas simplesmente devolvesse os reféns. Mas o que aconteceu ao longo do tempo é que a ajuda humanitária tem sido usada como uma fonte de manipulação pelo Hamas. Ela tem sido usada para vender ajuda humanitária, para arrecadar dinheiro para os combatentes. Então, o que a Fundação Humanitária de Gaza está tentando fazer é colocar a comida diretamente nas mãos das famílias. Elas vêm e pegam uma caixa de 18 quilos, que dura 5 dias. Tem água e comida. Esse é o ponto principal, fazer com que chegue às mãos das pessoas. Acho que esse modelo tem muito potencial, mas ainda temos muito trabalho pela frente. Eu não sei sobre esses relatos das últimas 24 horas, mas o conceito, para mim, acho que era necessário para garantir que a ajuda realmente chegue às pessoas que precisam. Então, eu sei que também há conversa sobre Israel e os Estados Unidos, nossas comunicações sobre se eles estão considerando um ataque dentro do Irã. Também estamos recebendo notícias desse relatório do órgão de vigilância da ONU dizendo que o Irã está aumentando ainda mais o estoque de urânio para enriquecer materiais em nível de armamento, materiais para armas. Agora enviamos um acordo, aparentemente a Casa Branca confirmou, para o Irã sobre um possível acordo nuclear. Como você vê essa situação avançando? Bem, essa é uma área em que eu acho que há bastante consenso. O presidente Trump deixou muito claro que o programa nuclear do Irã precisa ser desmantelado e não pode haver nenhum enriquecimento. E essa é a orientação que ele deu. Em Israel, novamente, em todo o espectro político, do Netanyahu ao líder da oposição Lapid, todos concordam que não pode haver um Irã com arma nuclear olha, nem mesmo com capacidade nuclear. Olha, aqui está o ponto principal. Esse é um país que declara que seu objetivo é destruir Israel e destruir a América, o grande Satã. Esse é um país que já orquestrou tentativas contra a vida do presidente Trump. Eles não podem ter uma arma nuclear e nós devemos tratar qualquer acordo com o Irã com muito ceticismo. Mas, eu tenho esperança de que, essas negociações acabem resultando no desmantelamento completo do programa nuclear. Se isso acontecer, será um grande avanço. Mas esse é o passo necessário. Não pode ser nada menos do que isso. Bem, e como notamos na semana passada, o Ayatollah disse que acha que as conversas vão fracassar, então fica dúvida sobre o que ele realmente espera com isso. Enquanto isso, temos negociações acontecendo entre Rússia e Ucrânia. O presidente parece cada vez mais frustrado com Vladimir Putin. Sabemos que, a Ucrânia está dizendo nesta manhã que, a Rússia lançou o maior número de drones em toda a sua campanha militar nos últimos 3 anos. Eles fizeram isso hoje. O presidente disse nos últimos dias sobre Putin, abre aspas, aconteceu alguma coisa com ele. Citação, ele ficou completamente louco. O Putin é a mesma pessoa de sempre, mas o presidente Trump só agora está enxergando quem ele realmente é? Olha, veja bem,
o presidente Trump entrou nessa com uma. Eu acho que ele tinha uma visão muito clara sobre com quem estava lidando dos dois lados e, ele apresentou uma visão que é: precisamos de um cessar-fogo, precisamos parar as mortes, precisamos dar à Ucrânia proteção de sua soberania, confiança. E a maneira de fazer isso é fazer com que os europeus se posicionem e desempenhem o papel que precisam desempenhar, e um acordo econômico que tanto ajude a pagar pelo apoio que os Estados Unidos deram à Ucrânia, como também cria um alinhamento de interesses econômicos. Esse é um ótimo modelo, o presidente avançou em tornar isso o foco da discussão. Agora o Putin precisa fazer a parte dele. Ele foi a fonte da agressão contra a Ucrânia. Existe um caminho aqui, mas ambos os lados precisam se envolver, e eu acho que o presidente tem sido muito claro sobre o que sente em relação a isso, e acho que precisamos colocar pressão adicional sobre o Putin, e há um projeto de lei no Senado, do Lindsey Graham, justamente para isso. Acho que isso vai ser uma ótima fonte de apoio para a agenda do presidente. Bem, e ele e o senador Blumenthal acabaram de fazer uma viagem a Kiev e disseram: pelo menos o senador Graham disse que não acha que o Putin realmente quer a paz, que ele quer a continuação da guerra. Então vamos ver enquanto vocês trabalham nesse possível pacote de sanções também. Quero ter certeza de perguntar a você sobre tarifas. Tivemos alguns tribunais federais que suspenderam as grandes tarifas amplas e abrangentes. Agora, essa decisão, que está em análise por um tribunal de apelação, está suspensa, então as tarifas permanecem em vigor por enquanto. Mas os críticos do que está acontecendo aqui, porque aquele tribunal internacional disse basicamente que isso é competência do Congresso, que eles têm o poder sobre as tarifas e não o poder executivo. Mas os críticos dizem que muitos parlamentares republicanos simplesmente têm cedido o poder do legislativo para o executivo. O New York Times escreveu: o Congresso liderado pelos republicanos não está apenas assistindo o governo Trump tomar para si seus poderes constitucionais, está entregando-os de bom grado à Casa Branca. E quanto às implicações de longo prazo de ceder parte da autoridade que é concedida a você como legislador? Bem, eu achei que, primeiro, e eu votei a favor disso, que o presidente está exercendo suas autoridades de emergência de forma apropriada. Nós temos uma emergência. Perdemos 100 mil pessoas no ano passado por causa do fentanil. Isso é o dobro do que perdemos em 8 anos de guerra no Vietnã. Nós temos, um déficit comercial que vai além da nossa imaginação. Temos enormes desafios na cadeia de suprimentos, onde semicondutores e produtos farmacêuticos são fabricados fora dos Estados Unidos. Isso é uma emergência, então eu acho que o presidente está exercendo sua autoridade de forma apropriada, e você vê isso em várias áreas diferentes. E Shannon, eu quero destacar uma coisa que é muito importante, que é o aço, onde o presidente acabou de aumentar as tarifas sobre o aço, mas aqui está, algo que eu sei, eu espero que a gente vá falar sobre isso, que é, essa parceria entre a Nippon e a US Steel, que foi um passo incrível para os trabalhadores do setor de aço em todo o nosso país. Para o Vale do Mon, nos arredores de Pittsburgh. Isso adiciona 2,4 bilhões de dólares em novos investimentos, 14 bilhões de dólares em investimentos em lugares como Indiana, Alabama, Arkansas e Minnesota. E não só protege os 10 mil empregos nos arredores de Pittsburgh, no Vale do Mon, mas também cria 14 mil novos empregos construindo um novo forno a arco. Então, isso é algo enorme, para nossa indústria siderúrgica nacional, que é muito beneficiada pelas tarifas que o presidente Trump implementou para garantir que tenhamos um comércio justo. Também é ótimo para a nossa segurança nacional ter uma indústria nacional forte como essa, e o presidente Trump, com quem eu informei ou conversei com ele sobre o acordo, meses atrás quando ele veio a Filadélfia, para assistir ao campeonato de luta livre da NCAA, e ele pressionou e insistiu. Ele queria um acordo melhor. Ele queria garantir que os Estados Unidos mantivessem o controle, e aqui temos uma situação em que temos uma US Steel sediada em Pittsburgh, uma equipe de gestão americana, uma maioria do conselho formada por americanos e a aprovação do governo para membros-chave do conselho, o que protege os interesses dos Estados Unidos. Ótimo para os trabalhadores do aço. Você pôde vê-los ontem em um comício aplaudindo o presidente Trump, e ótimo para a Nippon porque eles ganham acesso ao grande mercado americano. Um dos sindicatos dos trabalhadores do aço ainda tem dúvidas e reservas, então vamos ver como as coisas se desenrolam à medida que os detalhes forem esclarecidos. Senador, espero vê-lo aqui amanhã. Muito obrigado pelo seu tempo hoje. Bem, só sobre isso, Shannon, tudo que você precisava fazer era ver aquela imagem dos trabalhadores do aço comemorando, e eu acho que sabemos que isso é algo ótimo para os trabalhadores da Pensilvânia e do país. Então, obrigado por me receber.